Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e, gente, hoje nós vamos falar dessa série que tá todo mundo falando sobre ela. E quando param de falar, de repente surge alguma coisa para falarem de novo. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Chegamos a mais um resumo do Criando com a série dos Bridgertons. Mas Ellen, de novo? Sim, de novo, porque eu vi a necessidade de falar sobre os Bridgertons de novo. Tudo começou quando uma amiga minha me perguntou, tipo, tem livros da série? Aí eu falei, tem. Aí eu ia mandar um vídeo pra ela sobre, tipo, um resumo da série dos Bridgertons e percebi que não tinha. Então aqui estamos. E para isso nós vamos precisar de todos os livros, que são 9. Lembrando que esse vídeo pode conter spoilers da série dos Bridgertons, então se você não quiser spoilers, corre aqui no canal do Criando e Cativando para conferir outros vídeos de resenhas de livros incríveis, dicas do Criando, dicas de escrita e muito mais. Então, para quem não conhece, Bridgertons é uma série de 9 livros que conta a história da família de mesmo nome. Nessa série nós vamos conhecer um integrante de cada família em cada livro. Então são 8 irmãos, então são 8 livros, cada um sobre um irmão, sendo que o 9º livro é uma série de segundos epílogos e um conto da matriarca da família, Violet Bridgerton. Uma informação que vocês precisam saber: a ordem do nome dos irmãos, de acordo com seus nascimentos, é de acordo com o alfabeto. Então temos Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise e Francesca, Gregory e Hyacinth. Mas o primeiro livro é sobre a Daphne, a 4ª filha da família, e conta a história de quando ela conheceu o Duque de Hastings, Simon Basset. E eles não se deram bem logo de cara. E é aí que eles viram uma oportunidade. Porque a Daphne já estava na temporada há algum tempo, mas não tinha arrumado um marido. E para a época, é um livro de época, as mulheres tinham que se casar cedo. E aí a Daphne precisa se casar. E o Duque de Hastings, pelo contrário, não quer se casar, mas todas as mães da sociedade querem juntar suas filhas com esse grande partido. É aí que está a oportunidade, porque eles falam de fingir um compromisso, um interesse, um cortejo. E nisso, a Daphne começa a conquistar mais pretendentes e as mães deixam o Duque meio que em paz. Eles só não contavam que se apaixonariam. E aí eles têm esse momento de amor super caliente que é flagrado por quem? Pelo irmão mais velho da Daphne, o Anthony. E aí eles vão ter que se casar. Mas o Duque fala pra Daphne, não posso ter filhos. Ela acredita, eles se casam, tem momentos maravilhosos. Daphne fica triste porque ela não vai poder ter filhos, mas ela vai ter os sobrinhos. Aí Daphne descobre que ele estava mentindo, porque na verdade ele não queria ter filhos para não dar continuidade ao ducado e assim se vingar do pai. Aí as coisas pioram bastante, aí melhoram e felizes para sempre. Chegamos no livro 2, O Visconde que Me Amava. E nesse nós vamos conhecer a história do Anthony. Anthony é o mais velho da família, letra A. E depois da morte do pai dele, o Edmund Bridgerton, o Anthony simplesmente achou que ele ia morrer cedo, assim como o pai dele. Com isso, ele não quer se apaixonar para que sua esposa não sofra assim como ele viu a mãe sofrer. Então, o Anthony decide que ele vai se casar com uma mulher bem educada, de boa família, e vai ser uma esposa exemplar, mas por quem não tem a chance dele se apaixonar. E essa mulher é Edwina Sheffield. Porém, para conquistar ela, ele terá que passar pela irmã dela, que cuida muito bem dela, a irmã mais velha, Kate Sheffield. E aí, Anthony e Kate brigam. Porque aí o Anthony vai usar seu charme para conquistar a Kate. Mas a Kate sabe que Anthony é um libertino. E ela não quer ele para a irmã dela, ela quer o melhor para a irmã dela. E aí eles brigam o tempo todo, até que depois de um mal entendido, apesar de já estarem apaixonados, eles terão que se casar. E mesmo que já tenha essa paixão e que eles tenham momentos super calientes, que tem em todos os livros, o Anthony ainda não quer se apaixonar por toda a questão que ele tem dos traumas do passado. Eles vão ter que resolver todas essas questões entre eles para então encontrar o felizes para sempre. Livro 3, Um Perfeito Cavalheiro. E nele nós vamos conhecer a história do Benedict. Ai, gente, o Benedict é muito fofinho. Nesse livro, ele estava em uma festa, a um baile de máscaras, e aí ele viu a Dama Misteriosa. E ele ficou encantado por ela. Eles tiveram momentos efêmeros, mas maravilhosos, até que ela tem que ir embora correndo e deixa apenas uma luva. Conhecem essa história? Sim, o livro tem referências ao conto da Cinderela, e a história se passa com o Benedict sempre pensando nessa Dama Misteriosa. E quem é essa Dama Misteriosa? Sophie Beckett. E a Sophie, ela é a filha ilegítima de um conde que cuidou da educação dela, mas nunca fez o papel de pai. Aí ele casa com uma mulher, Araminta, ela tem 2 filhas, ele falece, e aí a
Sophie fica com a Araminta, que a coloca como empregada da casa, até que nesse dia do baile, a Araminta acusa a Sophie de ter roubado algo dela e expulsa a Sophie de casa. Com isso, a Sophie vai ter que se virar sozinha naquela época. Anos se passam e Sophie e Benedict se reencontram lá no interior quando ele salva ela de um abuso que ela ia sofrer. E aí, a partir daí, eles começam a interagir um pouco mais, se conhecer um pouco mais. E o Benedict, ele começa a gostar da Sophie, sem saber que ela é a Dama Misteriosa. E a Sophie não tem intenção nenhuma de contar, porque ela não vê, tipo, chance nesse relacionamento. E o Benedict, ele está começando a se apaixonar por ela. Esse sentimento é recíproco, porque ela lembrou dele todos esses anos que eles ficaram separados. Se eu não me engano, foram 2 ou 3, algo assim. O Benedict, ele até se preocupa com essa coisa da classe social, mas, gente, quando o coração quer, o coração quer. E esse livro, ele é super singelo, assim como a Sophie. A Sophie é aquela personagem que você quer proteger de todo mundo, porque ela é muito fofinha. E é muito bom mesmo. É um dos meus favoritos da série. E é um perfeito cavalheiro. O Benedict é um perfeito cavalheiro. Então temos os segredos de Colin Bridgerton. E é nesse livro que descobrimos quem é a Lady Whistledown. Mas Ellen, quem é a Lady Whistledown? Você está falando sobre ela só agora. Eu vou falar mais sobre a Lady Whistledown no final desse vídeo. Mas saibam que é nesse livro que nós descobrimos quem ela é. Porém, vamos falar um pouco sobre Colin. E esse livro se passa anos à frente, então Colin ele já está um pouco mais velho. Assim como Penélope, que é a melhor amiga da Eloise, irmã do Colin. Eloise, o próximo livro é o dela. Mas só pra introduzir pra vocês um pouco a personagem, ela sempre foi muito à frente de seu tempo. Ela nunca concordou com as regras que a sociedade tinha, principalmente para as mulheres da época. Ela não queria se casar. Então ela está com mais ou menos 28 anos e pra época ela é considerada já tipo a tia do rolê. Ela já está mais velha, assim como a Penélope, não tem chance de casar. Voltando a Penélope, ela e Colin... A Penélope ela sempre foi apaixonada pelo Colin. E ele sempre viu ela como a melhor amiga da sua irmã. Até que nesse livro ele passa a ver ela com outros olhos. E nós vemos o desabrochar desse amor. Só que ao longo dos 3 primeiros livros, nós conhecemos o Colin como alguém brincalhão, divertido. Eu estava super... entusiasmada com o livro dele, achando que ia rir horrores. Porém, nesse livro nós conhecemos um outro lado do Colin, um lado mais sério, um lado em que nós vemos seus medos e suas inseguranças. Então ele não está tão brincalhão, ele está passando por um momento em que ele está tentando se reencontrar no mundo, se encaixar no mundo. Paralelo a isso, nós vemos o crescimento da Penélope e suas escolhas de vida e como ela está lidando com tudo ao seu redor, com o mundo ao seu redor. E aí nós vemos essa interação entre os dois, esse desabrochar, porque a Penélope, ela está se sentindo bem com a posição que ela está na vida dela, enquanto o Colin não. Então os dois, eles estão juntos nessa e eles estão nesses períodos de vida diferentes em que eles vão ter que se encontrar, se encaixar um na vida do outro. Na verdade, o Colin, ele vai ter que descobrir o que ele quer da vida para então estar com a Penélope. Saímos do final feliz de Os Segredos de Colin Bridgerton para Sir Philip com Amor. Que é o livro da Eloise. E nesse livro, a Eloise simplesmente foge. Então, ela está com 28 anos, né? Porque já se passa na mesma época. E ao longo dos meses, ela esteve conversando com o Sir Philip Crane. Porque ele era marido da prima dela, Marina Thompson. Porém, a Marina faleceu. E aí, a Eloise mandou uma carta, como falando dos meus sentimentos, né? Mas eles começaram a trocar correspondências. Então, a Eloise, em um dia, ela resolve ir até Sir Philip, porque ela decide se casar. Mesmo não gostando dele. E aí ela vai até Sir Philip, só que ela vai sem acompanhante, sem nada. O que pra época Gente, é a mesma coisa que assinar a má reputação que você teria na época. Mas ela vai. E aí Sir Philip, ele fica super surpreso com a chegada dela e ele não vai deixar ela na rua, né? Mesmo que ela esteja sem acompanhante, ele não vai deixar ela na rua. E aí ele convida ela a ficar, ela fica uns dias, ela não avisou nenhum dos Bridgertons. Na verdade, ela deixou um bilhete, que foi, ela deixou um bilhete que ninguém viu. Então, os Bridgertons estão super preocupados com a Eloise. Nisso, ela está lidando com o fato de que ela está começando a se apaixonar por Sir Philip Crane, ela está conhecendo ele. Ela falou que ela tem interesse em se casar com ele. Eloise é super, decidida, gente. E ele tem 2 filhos. O Sir Philip, ele está tentando ser um bom pai para os filhos, mas ele não está sabendo como. Ele tem gêmeos e essas crianças são, terríveis, mas na verdade elas só querem a atenção do pai. E aí Eloise, ela chega para trazer essa felicidade para a família. No começo as crianças até fazem umas pegadinhas com Eloise, mas Eloise cresceu com 7 irmãos. Depois de um tempo, os Bridgertons aparecem e Eloise e Philip terão que casar. E aí, apesar de eles estarem apaixonados, o Philip também tem questões emocionais.
que ele tem que resolver. E aí ele e a Heloise ficam nessa porque eles estão apaixonados, mas eles ainda estão se curando individualmente, principalmente Sir Philip, para poderem estar nesse relacionamento. Um está aprendendo com o outro a como estar nesse relacionamento, estar um com o outro e nessa nova dinâmica, que eles querem participar, eles só têm que aprender. O sexto livro da série conta a história da Francesca, chama O Conde Enfeitiçado. E a Francesca, ela está passando por um período de luto, porque o marido dela, John, faleceu, e ela estava grávida, mas perdeu o bebê. Então, tipo assim, a vida da Francesca tá super triste. E nisso ela tinha um amigo, que ele era super amigo dele, eles eram tipo os três mosqueteiros, era o John, ela e o Michael. E o Michael, ele é primo do John. Depois que o John faleceu, ele tipo foi embora e aí ela ficou sozinha mesmo. Aí o Michael volta na mesma época em que a Francesca está saindo desse período de luto e ela decide se casar novamente porque ela quer ter um filho. E o Michael, ele sempre foi, vou contar um segredo pra vocês. Não é muito segredo, mas eu vou contar. O Michael, ele sempre foi apaixonado pela Francesca. Tipo, desde sempre. Então ele foi embora porque ele não queria desonrar a memória do primo dele. E, gente, ele sempre foi muito apaixonado por ela. Então, ele foi pra Índia, agora ele voltou e ela quer casar, mas ele tá tipo, não, como assim ela vai casar? Porque ele ainda ama ela. E aí eles começam a ter esses momentos bem calientes, que você nem imagina que a Francesca tem, mas, queridos. A Francesca acaba cedendo à tentação e aos sentimentos que estão surgindo, e a tentação novamente, porque, gente, o Michael é maravilhoso. Mas é um livro denso, é um livro que nós vemos a personagem passar por todas essas frustrações, o medo, a tristeza, a solidão. E, gente, a Francesca, ela sofreu bastante, então ela merece esse Felizes para Sempre. O Michael também. Eles encontram um no outro a chance de amar novamente, a chance de serem felizes para sempre. O leitor é apresentado a sentimentos de tristeza, medo, saudade e também de renovação, recomeço e, claro, amor. Agora, se Heloise era à frente de seu tempo e não concordava com as regras da sociedade, é Hyacinth que decide pegar o papel escrito regras e rasgar na frente de quem as criou. A Hyacinth, ela é a mais nova, é a caçula da família. Ela é aquela personagem que ela vai atrás do que quer, não aceita não como resposta, não leva desaforo pra casa, é super à frente de seu tempo e ela manipula a situação para que seja de acordo com o que ela quer. E nesse livro nós vamos ver ela conhecer Gareth, e aí ela vai ajudar ele a desvendar, a traduzir, na verdade, do italiano o diário da avó dele. E nisso ela descobre que tem joias escondidas na mansão da família dele. Ela conta para ele e eles vão à caça dessas joias. Só que essas joias estão na mansão em que o pai dele mora. E aí tem toda essa questão do passado, envolvendo o passado do Gareth, que fala, envolvendo a infância dele, coisa que ele não tem controle, sabe? Não tem nada a ver. Só que o pai dele tem essas mágoas, eu não vou falar, spoiler. O pai dele tem mágoas com ele e aí o pai dele trata ele super mal. O pai dele é tipo um dos piores personagens. Junto com a Araminta lá do terceiro livro, a madrasta da Sophie. E o pai dele mora nessa mansão. Então eles vão ter que entrar escondido e aí tem essa pequena ação, esse suspense, esses momentos mais escondidos. Porque assim, ela não liga, ela tipo saiu à noite com o Gareth, sem acompanhante, de madrugada pra entrar na mansão de um outro cara que... Gente, o perigo nisso, o perigo para os dois se o pai dele descobre e o perigo para a reputação dela se alguém a vê. Mas a Cintia não tá nem aí. Ela é sensacional. Uma coisa que eu gostei de Um Beijo Inesquecível é ver também o desabrochar do amor da Hyacinth e do Gareth. Eu falei na resenha, é como se ela, sabe, você vê a personagem perceber, tipo, tô apaixonada. Ela é decidida até nessa parte, é uma coisa tão simples, tão tranquila. É muito legal ver esse momento que a paixão acontece. Não quando ela já percebe, estou apaixonada há algum tempo, não. Ela, tipo, naquele momento ela falou, tô apaixonada. Então essa percepção desse amor é uma das coisas que eu gostei desse livro. Na verdade, o livro inteiro é sensacional. Finalizando o conto dos irmãos, Harry Potter, nós vamos falar de Gregory. E o Gregory, ele veio antes da Hyacinth, mas o livro dele vem depois. E nesse livro ele vai conhecer a Lucy. Na verdade ele não vai se apaixonar por ela logo de cara, mas depois que ele se apaixona, gente, ele quer passar o resto da vida com ela. Porém a Lucy, desde que ela era mais nova, ela tem um casamento arranjado, marcado, e pra ela estava tudo bem. Ela ia casar tranquilamente, ela é bem prática, até ela conhecer o Gregory e ele mexer com suas estruturas. E aí ela até tenta sair desse casamento, porém o tio dela, que é quem tomou conta dela e do irmão dela depois que o pai dela morreu, ele fez alguma coisa, que eu nem lembro agora,
E aí ele colocou como se fosse a culpa do pai dela e que ela teria que se casar para proteger o irmão dela e as terras, alguma coisa assim. Então meio que a Lucy não tem escapatória desse casamento. E, gente, esse livro, eu fiquei tão estressada com esse livro, eu fiquei tão nervosa, porque é um livro que ele é diferente de todos os outros. Quando você pensa que vai por um caminho, segue por outro, e aí você pensa, não, seguiu por esse caminho, vai terminar de tal forma. Ele segue por outro caminho. E aí, gente, eu fiquei tipo, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. É um livro que ele me deixou muito nervosa. Eu realmente fiquei com dúvidas se ia terminar feliz. Esse foi um livro que eu fiquei com dúvidas. Porque eu pensava, não, todos os outros terminaram felizes. A autora não ia fazer isso no último livro da série, penúltimo, mas o último dos irmãos. Mas eu fiquei com dúvida, porque foi seguindo por um caminho que eu fiquei tipo, não sei mais, não sei mais. É muito bom. E acabou por ser um dos meus favoritos da série dos Bridgertons. Ah, e chama Caminho do Altar. Eu me empolguei e nem falei o nome, né? A Caminho do Altar. Chegamos ao 9º livro e viveram felizes para sempre. Nesse livro nós vemos um conto que nós vamos conhecer a Violet Bridgerton em seus anos mais jovens e como ela conheceu o Edmund Bridgerton e o desabrochar desse amor. Gente, desabrochar é uma palavra que se encaixa muito nesse vídeo e nessas histórias. Então nós vemos o desabrochar desse amor também. Assim como nós vemos esse crescimento do amor da Violet e do Edmund Bridgerton, nós também vemos quando ele falece, e é muito triste porque a Violet ela sempre foi apaixonada por ele. E aí nós vemos a personagem ter que criar forças para cuidar dos 8 filhos sozinha, sendo que a Cynthia era apenas uma recém-nascida. E a Cynthia nasceu devido a ela ter ficado nervosa com a morte do Edmund. Então, ela está tipo... A vida dela transformou de repente, e a Violet está tendo que lidar com isso, com o fato de que ela ainda sente saudade do Edmund, ela nunca mais ficou com ninguém, porque o Edmund era o para sempre dela. Então tem essa parte que é bem triste, mas o conto em si é bem legal, é legal ver tudo que a Violet criou, tudo que ela conseguiu como mãe, como matriarca da família Bridgerton, porque, olha, ela é uma personagem que foi atrás, ela conseguiu. Nossa, gente, a Violet, ela é sensacional. Em uma época em que as mulheres não tinham voz, ela se fazia ser ouvida sem que ninguém nem percebesse. Quando você via, já tinha acontecido tudo que ela queria e ninguém não estava nem sabendo. E aí, nesse livro também, nós temos uma série de segundos epílogos que contam Felizes para Sempre, depois do Felizes para Sempre. Conta o que aconteceu, como está a vida dos personagens dos 8 irmãos após o final de cada um dos seus livros. Então, cada capítulo é focado em um livro. É bem legal e termina de um jeito bem fofinho. Agora, quem é Lady Whistledown? Lady Whistledown é uma mulher que, ao longo dos 4 primeiros livros, ela sempre contou todas as fofocas da sociedade, mas ninguém sabia quem ela era. E ela contava mesmo, falava nome e sobrenome. E aí, isso deixava algumas pessoas pé da vidas e deixava todo mundo querendo os folhetos para saber quais são as fofocas. E é no 4º livro que nós descobrimos quem é a Lady Whistledown. Mas eu não vou falar aqui, porque vocês têm que saber lendo. Mas deixa eu falar que eu adorei a escolha. Falando de adaptação, a série já foi transformada em uma série de TV pela produtora da Shonda Rhimes, a Shondaland, junto à Netflix. Sendo que na Netflix já tem a 1ª e a 2ª temporada. Ambas as temporadas, na verdade, foram um sucesso. A série é um sucesso, é muito bem produzida. Porém, a 2ª temporada, que é focada no 2º livro, Visconde que Me Amava, que conta a história do Anthony e da Kate, teve algumas partes que não agradou alguns fãs por causa de algumas mudanças em relação ao livro. Eu, particularmente, gostei bastante da temporada. Porém, tem algumas mudanças que eu gostaria que fossem de acordo com o livro, sim, claro. Mas isso não interfere na qualidade da história, na qualidade da temporada, na produção por si só. Eu achei que ficou incrível. A escolha do cast, do elenco, está perfeita. Eu arrepio só de falar, gente. Ficou muito bom mesmo. A 3ª e a 4ª temporada já foram confirmadas, porém, diferente dos livros, a 3ª temporada será focada em Colin e Penelope, ao invés de Benedict e Sophie. E a 4ª temporada, acredito eu, será Benedict e Sophie. Porém, não sei como eles vão seguir na ordem cronológica, sendo que Para Sir Philip com Amor, que é o 5º livro, se passa logo em seguida do final de Os Segredos de Colin Bridgerton. Então estou curiosa para saber como a produção vai lidar com essa questão da ordem cronológica dos livros. Uma dica, no final da 1ª temporada da série, nós descobrimos quem é a Lady Whistledown, diferente dos livros que é descoberto no 4º livro. Então, se você estiver lendo a série e quiser descobrir pela leitura, espera até chegar ao 4º livro para assistir a 1ª temporada da série de TV. Ufa! Terminei!
Resumão da série dos Bridgertons, escrita por Julia Quinn. Me contem nos comentários se vocês já leram essa série, se vocês querem ler, se vocês assistiram a série de TV, qual a temporada favorita de vocês, se vocês leram os livros e assistiram a série de TV, gostaram das mudanças, sim ou não, me contem nos comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!